Olá, tudo bem? Nós estamos estudando o livro Virtuosa, um estudo para as mulheres de todas as idades, escrito pela Nancy Wilson e publicado pela editora Trinitas. O livro se propõe a falar a respeito, obviamente, da mulher virtuosa e de suas qualidades, de suas características. Considerando estas características, nós já estudamos sobre a diligência, alegria, contentamento, prudência e sabedoria. E hoje o nosso tempo será reservado para estudarmos um outro aspecto da mulher virtuosa, que é a coragem. Com relação à coragem, Nancy Wilson declara: a coragem é uma virtude que capacita a mulher a ser destemida e valente diante de situações dolorosas, difíceis ou até mesmo perigosas. Nós poderíamos exemplificar estas situações difíceis e perigosas. Ou seja, a mulher deve ser corajosa quando ela passa por uma situação de medo, ou quando ela está doente, quando ela ama alguém que está doente, pois ela sofre também por conta da dor do seu ente querido, ou até mesmo na solidão. E estas afirmações, elas são muito propícias para o momento que nós estamos vivendo, que é o momento em que a nossa nação, que o mundo está sendo assolado por uma terrível pandemia, que faz com que tenhamos medo. Será que serei o próximo a contrair o coronavírus? Ou será que algum familiar, um filho, um esposo, um ente querido ficará doente? Ou até mesmo, talvez você esteja lidando com um parente ou com um amigo muito querido que está passando por esta dificuldade, por este momento delicado. Nestes momentos, você precisa ser corajosa. Esta situação, este contexto também pode te levar à solidão. A solidão porque é o momento em que nós devemos viver em quarentena, em isolamento. E neste período, muitas mulheres são viúvas, solteiras, estão, porém, sozinhas. Ou tinham um contato frequente com seus filhos, um contato próximo. E agora, ainda que casadas, elas sentem a falta do afago, do afeto, do carinho, da proximidade com seus filhos ou com seus netos. E isso traz aquele sentimento de solidão. Daí a necessidade de coragem para este momento. A coragem também é necessária quando somos chamados a fazer algo que nunca fizemos antes, como casar-se. Imagine aí a mulher se casando e agora ela enfrenta desafios, assume para si responsabilidades que antes ela não tinha. E ela tem que aprender a lidar com esta nova fase, com este novo desafio que a vida a apresenta. Ou ter um bebê, até mesmo aceitar um novo emprego, ou mudar-se para longe. São desafios que requerem de nós coragem, e principalmente da mulher, coragem. A coragem também é necessária quando precisamos defender nossa fé de zombadores. Tais zombadores podem estar no trabalho, são colegas de trabalho que zombam, que escarnecem da nossa fé, ou até mesmo entre os nossos familiares. Em momentos assim, precisamos ser fiéis a Cristo Jesus. Devemos ter coragem e não negar o nosso Senhor. A coragem, no entanto, não é um traço que as pessoas necessariamente pensam ser uma virtude feminina. Alguns pensam que uma mulher corajosa descaracteriza o seu aspecto principal, que é o da feminilidade. Mas nós veremos que na raiz da palavra virtuosa está inserida a ideia de coragem e até mesmo de valentia. Veja, a mesma mulher, e eu já li uma notícia há tempos atrás, que pode ter medo de uma barata, é a mulher que pode enfrentar um pitbull enfurecido para salvar a vida de seu filho.
Então, o fato dela ter medo de barata não significa que ela não seja uma mulher corajosa, porque a coragem tem a ver com tomar a atitude certa, no momento certo e de forma adequada, de forma destemida. Então, a mulher que pode ter um medo de barata pode ser uma mãe que salva o filho de um pitbull enfurecido. Nancy Wilson diz mais a respeito da coragem. A mulher tem uma tendência carnal de dar lugar ao medo e à ansiedade, estigmatizando seus temores e fobias indomáveis em vez de, com coragem, combatê-los. Ou seja, influenciada por este estigma, que por vezes é sustentado pela nossa cultura de uma forma obviamente errônea, a mulher se sente no direito de não ser corajosa em circunstâncias e situações que exigem a coragem e o destemor dela. Em estudos anteriores, que a palavra virtuosa está intimamente ligada ao conceito de força, poder, valentia e coragem. Observe este texto que está em Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Considerando que a palavra ha'il, traduzida como virtuosa, também pode ser traduzida como coragem, valentia, força e poder, nós poderíamos parafrasear este versículo do seguinte modo: a mulher que possui força de caráter, coragem, é a coroa de seu marido. Observe que nessa paráfrase, a coragem aqui não tem muito a ver com força física, mas coragem no sentido de caráter, de postura firme, inexorável diante das dificuldades, diante das tentações. A coragem, ela deve ser uma característica desenvolvida pela mulher, porque o nosso Deus exige de nós coragem. E ele exige, obviamente, esta coragem não somente de homens, mas também de mulheres. Observe o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Observe que Paulo está escrevendo esta carta aos crentes de Filipos e ele está preso, provavelmente em Roma, mas o encarcerado de Deus, que está preso por amor a Cristo, exorta os destinatários de sua carta a serem corajosos. E, obviamente, entre esses destinatários você tinha tanto homens quanto mulheres. E a forma de viver de modo digno era viver buscando a unidade, a comunhão entre os irmãos e também não se deixar intimidar com as ameaças dos adversários, daqueles que se opunham à fé cristã. Logo, este mandamento era para aqueles irmãos daquela época e também nos serve para hoje, para toda a igreja, composta de homens e de mulheres. Deus, por meio da palavra, nos chama a sermos destemidos e corajosos diante das adversidades e perseguições. Um outro texto, em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, nós lemos: portanto, meus irmãos, diz Paulo, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Paulo deseja que aqueles que são amados por ele sejam também firmes, corajosos, inabaláveis no Senhor.
Nós falamos de um extremo próprio da nossa cultura que vê a mulher como alguém frágil e que coragem não deve fazer parte dos traços que compõem a personalidade da mulher. Mas há um outro extremo que diz que a mulher é forte, corajosa por natureza. A verdade é que os dois extremos estão errados. A mulher virtuosa é sim uma mulher corajosa no seu caráter e diante das adversidades, mas a coragem não é produzida a partir de si mesma. A coragem vem de Deus. E é sobre esta fonte da coragem que eu quero falar com você agora. Não podemos cair no extremo de que mulheres devem ser aversas à ideia de coragem ou insistir que elas são fortes simplesmente por serem mulheres. Porque a fonte da coragem verdadeira, da coragem de caráter, da coragem diante de adversidades e perseguições, vem de Deus. É o Senhor que nos fortalece. Eu me volto novamente para o apóstolo Paulo, na mesma epístola aos Filipenses, agora no capítulo 4, versículos 12 e 13, onde nós vemos esta verdade expressa. Paulo diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, por vezes, nós descontextualizamos este texto, o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e achamos que este texto deve ser aplicado de uma forma triunfalista em nossas vidas, no sentido de que não vamos passar por adversidades. E não é bem assim. O que Paulo está dizendo é que ele passou por várias circunstâncias, circunstâncias tais como de fome e de abundância, situações de escassez e de fartura. E o que fez com que ele passasse por estas circunstâncias boas e ruins é que Deus o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor Deus que nos fortalece. É o Senhor Deus que nos dá condições de permanecermos inabaláveis diante das adversidades. Paulo nos fala a respeito da força que vem do Senhor também em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A fonte da nossa coragem, a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Moisés nos diz algo que é aplicável a todos nós, embora isso tenha sido dito num contexto de batalha, mas aplicável ao homem. No entanto, os seus princípios podem ser aplicados no nosso viver. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Por que este texto, que primariamente foi aplicado a homens, pode ser aplicado a mulheres? Porque a verdade clara e inquestionável de que é Deus que nos fortalece serve tanto para homens quanto para mulheres. E nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ainda que Deus seja a fonte do nosso encorajamento, nós sabemos que isso não exclui os meios. Ou seja, o Deus que é a fonte de toda força, ele também usa meio para nos fortalecer, para nos encorajar. Quais meios? Por exemplo, uns aos outros. A palavra nos diz: encorajai uns aos outros. Então as mulheres devem se encorajar, devem buscar um encorajamento mútuo. É o que Paulo diz em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Na verdade, ele não somente diz como faz. Depois de ser apedrejado, Paulo se volta aos seus discípulos, àquelas pessoas que tinham sido evangelizadas por eles e também aos seus irmãos, e exorta-os a permanecer firmes na fé. E também os mostra que é através de muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. Observe, Paulo não usa a sua experiência para desencorajar os seus irmãos. Ao contrário, ele os encoraja, dizendo: olha, de fato, adversidades irão aparecer em nossas vidas. Perseguições podem se apresentar no caminhar da vida cristã. Mas nós devemos permanecer firmes, porque nos importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. No entanto, para que você se aproprie da coragem que vem do Senhor, é necessário que você tenha fé. A respeito de Abraão, Paulo diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Observe, Abraão, já velho, recebeu a promessa de que teria um filho com a sua esposa, igualmente idosa. No entanto, ele não duvidou da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E a sua convicção estava baseada em que ou no que? Em si mesmo? Não. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Como nós já vimos, uma das promessas do Senhor é que Ele não irá nos desamparar, que Ele não irá nos abandonar. Então, sabemos que apesar das dificuldades, apesar das adversidades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é este amor, é esta graça, é esta misericórdia que vem do Senhor quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele, que nos encoraja, que nos faz prosseguir. Eu quero terminar com algumas aplicações e gostaria que você considerasse, que você refletisse nelas. Primeiro, quais áreas da sua vida você deve crescer em ousadia e coragem? Estamos falando aqui, obviamente, de ousadia santa. O ponto é, em que área da sua vida você tem sido tímida, você tem temido, você tem recuado? Identifique estas áreas. E pergunte também, você se permite ter alguma área de fraqueza? Você identificou alguma área em que você tem sido fraca? Será em sua santidade? Será em sua postura em defender o Evangelho? Em que área você tem falhado? Você tem fugido de assumir funções de responsabilidades na igreja ou na vida secular por medo? Identifique as áreas. Pergunte, o que eu posso fazer para superar isso? Outra pergunta, você cede à pressão de amigos e colegas? Você se torna uma pessoa influenciável por temor a homens? Faça uma lista de seus medos e ore pedindo a Deus coragem para superá-los. Confesse seus momentos de fraqueza e agradeça a Deus pelo perdão que há em Cristo Jesus quando você se arrepende verdadeiramente de seus pecados, falhas e fraquezas. E procure a oportunidade de viver corajosamente diante do Senhor naquela área específica que até então você tem falhado. No próximo estudo nós falaremos sobre bondade. Que Deus a abençoe e conceda a você a verdadeira coragem. Coragem de caráter diante das pressões e tentações. Coragem diante das adversidades e dificuldades que a vida nos apresenta. Que Ele, acima de tudo, seja a sua força e que pelo seu poder você seja fortalecida dia após dia para a glória do Senhor e para a sua alegria.